Se essas guerras aconteceram na invasão dessas cidades antigas, prestem atenção, aqueles homens bárbaros, maldosos, pedófilos, estupradores. Eles pegavam aquelas moças e faziam um pau ali na hora, depois vazavam com a espada. Eu não parava pra pensar que nessas guerras tudo isso poderia acontecer. Um israelita ou israelense invadia um território em guerra ali e ele via lá uma mulher com uma criança gritando com a criancinha no colo. A criancinha no colo e chegava assim. Aí enfiava a espada que entrava na criança, saía da mãe. Cara, a mão do Deus de Israel. Você não para pra pensar nisso não, crentes que pregam essas besteiras? Pilastra da Verdade. Antônio Galvão chegando com mais um... Olá, meus nobres. Ele adivinha. Cachorro adivinha. Será que esse cachorro é pastel de rodoviária? Muito óleo e pouca carne? Ainda bem eu não começo o vídeo, o cachorro já tá me ajudando eu trazer aqui. Ah, cachorro desgraçado, miserável, como dizia meu pai. Tá. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Antônio Galvão para o canal Pilastra das Verdades dos Fatos do Dia a Dia. Ou Pilastra da Verdade, como você quiser apelidar. É o nome do canal. Tem também um canal Portão de Saída, que é o segundo canal, que está chegando vídeo a partir do meio-dia de todos os dias. Até então. E aqui a partir de 5 da manhã. Até então. Olha só. Primeiro, um abraço a todos vocês de todos os lugares do Brasil. Norte, Sul, Leste, Oeste. Aqui é o sudoeste da Bahia. A Bahia, todas as cidades. Um fortíssimo, cordial abraço de Antônio Galvão. E eu quero mandar um abraço especial também, antes de falar o que eu vou falar, que é forte, viu, gente? O que eu vou falar, a reflexão de hoje é libertadora mental. Eu falo aqui de libertação mental. Não é libertação dentro de qualquer vertente religiosa, não. É fora. É fora. É libertação mental. Onde uso também madeira de dar em doido que tem aqui, onde eu pego um pedaço de madeira e uso como um bordão deste canal, batendo aqui numa almofada que apanha mais do que pandeira no samba. Ela não fez nada, mas apanha. E eu uso madeira de dar em doido para as ideias que eu não concordo. Então um forte abraço que eu vou mandar agora é para uma senhora em Feira de Santana. Não conheço. Mas o meu amigo Edevaldo Dias, que é amigo particular, que a gente conversa muito no WhatsApp, falou para mim que estava em um mercado por nome Rei do Gado, acho que é isso, e encontrou uma senhora, e a senhora olhou: o senhor é Edevaldo? O senhor é Edevaldo? Sou. Por quê? Ah, eu ouço o Antônio Galvão falar sobre o senhor, eu assisto o canal dele. Aí ele perguntou: a senhora assiste o canal? Assisto. E aí, a senhora acha o quê? Ah, eu gosto muito. Ele é um cara muito sincero. Assisto todos os dias. E Edevaldo me deu mais ou menos o nome dela. Acho que Janja. Não sei se é Janja. Depois ele corrige isso, para que eu possa corrigir aqui o nome certo. Então, eu quero mandar um abraço especial para ela. Porque, cara, a gente fica satisfeito quando a gente sabe que tem pessoas que conseguem entender o nosso trabalho aqui. Que conseguem entender a sinceridade do nosso trabalho. Eu faço o possível para mostrar, transparecer quem sou eu, tanto que o meu WhatsApp é aberto. E também falar o porquê que eu mudei de ideia. O porquê que hoje eu sou uma outra pessoa de 5 anos pra cá. É um pouco mais, mas eu já coloco 5 anos pra cá. Eu venho falando isso o tempo todo, né? 5 anos. Porque foi um pouco mais de 5 anos que eu sou uma pessoa totalmente liberta de todas as amarras das religiões. Quem está dentro de uma religião fala assim: você é liberto, eu sou liberto. Fala assim: das amarras do capeta, do diabo, do mundo. É uma mentira. Você só é liberto quando você tem a sua mente
a sua memória totalmente purificada, sem acreditar nas besteiras das religiões. Aí sim você está totalmente liberto. Você não tem nenhuma obrigação, nenhum dever de adorar, de prestar culto a nenhuma divindade que você nunca viu, nunca se manifestou para você. É como se você estivesse acreditando em terceiros. Alguém passa para você uma divindade que você não conhece, terceiros. Ah, só porque o planeta existe, a vida existe, o mundo existe, por isso você tem que adorar uma divindade. Não, 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 para com isso. Para com isso. Você não é obrigado, não. Primeiro, você não pediu para nascer. Não é mentira, você não pediu para nascer. O que era você antes de nascer? Absolutamente nada. Você nasceu por conta de uma relação sexual do seu pai e sua mãe. Porque eles dois se aceitaram naquele momento. E foi praticamente quase um acidente de percurso. Porque você poderia não ter nascido. Porque de milhões de espermatozoides, um fecundou. E foi você. Isso é uma sorte, na minha opinião. Por mais que eu não mistifico a sorte. Sorte para mim é uma coincidência do bem. Existem dois tipos de coincidências. Tem a coincidência do mal, do que é ruim contra você, né? Porque o mal, de qualquer sorte, ele existe. Não tem nada a ver com místico, com deuses. Onde existir pessoas vivas, tem o que é mal e o que é ruim. Quando você pisa numa formiga e mata a formiga, para você não significou nada, mas para a formiga foi mal, foi o mal. Então o mal está também no meio dos insetos, no meio dos bichinhos, também no meio dos micro-organismos. Então, eu quero deixar bem claro essa questão. Então eu agradeço quando alguém gosta do meu trabalho. Olha só, o vídeo de hoje é mais uma vez para falar sobre Antony Galvão. As pessoas cobram, Antony, fala bem sobre você, suas experiências. Eu dei uma curva de 180 graus. Toda vez que eu converso com uma pessoa religiosa e falo que eu sou ateu por excelência, ainda falo isso, brincando, que eu sou cético mesmo a qualquer tipo de divindade em qualquer lugar que você não sabe, que tenha consciência igual consciência humana. E religiosos que me conheceram dentro da religião, que me ouviram pregar lá na igreja com todo aquele vigor, né? Pastel de rodoviária. Que pastor para mim é pastel de rodoviária. Muito óleo e pouca carne, não é isso que eles falam? Que eles têm muito óleo e agora eles não andam mais na carne, pouca carne. É Divaldo Rico quando eu falo isso. Então olha só, eu era um dentro das religiões e hoje eu sou outro. Eu até já falei aqui que se eu voltasse no tempo, tivesse condição de eu voltar no tempo para falar para mim há 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, quando eu estava na religião, na gema, ali, no auge, ali, da mentira, e o eu de hoje voltasse para falar comigo, eu não sei se ia ser uma conversa boa, não. Não. Ia ferver, ia sair faísca e olhe lá se a gente não saísse na mão. Eu com eu mesmo. Porque o eu de lá nunca ia aceitar o eu de hoje. E o eu de hoje jamais voltaria a ser o eu de lá. Você está entendendo por quê? Porque quando você trabalha em cima de um livro místico, um livro que foi passado para você de forma mística e mítica, e você tem que engolir este livro como coisa do boa, como do bem, apenas por alguns versículos, alguns provérbios, alguns conselhos, e o resto é tudo apenas escravidão mental, aí você mistifica tudo disso aqui. Tudo você leva para o lado místico que você chama de espiritual. Você sabia que lado espiritual, para quem acredita em espírito, para quem não acredita é místico. O mítico é misticismo e miticismo. Por isso que o país não anda. Hoje mesmo eu falei com um pastor, não digo hoje, a hora que eu estou fazendo esse vídeo, antes de fazer esse vídeo, porque o vídeo chega às 5 da manhã, não é o hoje que o vídeo está chegando aí não. É o hoje antes do momento que eu estou fazendo o vídeo, que eu sempre faço um dia antes.
E eu conversando com o pastor sobre isso, os motivos pelos quais eu não acredito mais nessas besteiras. Porque eu lia isso aqui no tempo da religião e aprendia com isso uma coisa totalmente o contrário da realidade. Totalmente o contrário da realidade, porque passaram para mim isso. E eu mistificava. E quando eu comecei a pregar dentro das igrejas e em eventos, até que fui chamado de conferencista, eu era conhecido como conferencista da região, porque eu trabalhava em conferências das igrejas. Eu gostava muito de pregar nas histórias dos reis de Israel. Cara, eu passava 8 dias, ou mais um pouco, preparando um sermão, uma mensagem, em uma história de um rei, dos reis do Velho Testamento ali. Os reis da era depois de Salomão e antes de Salomão. De Saul para frente. Só que eu lia muito aquelas histórias porque eu achava que a Bíblia de capa a capa tinha mensagem linda para as pessoas. E eu pegava as histórias de derramamento de sangue. Derramamento de sangue de inocentes. Nação contra nação. E sempre eu protegendo a nação de Israel, que se levantava em guerra, por conta do Deus de Israel. Então, eu tinha a nação de Israel como uma nação eleita, a nação de Deus, até traindo o meu próprio Brasil, né, que nós somos brasileiros e não israelitas, e o Deus é de Israel, não do Brasil, deixando claro isso, que está escrito aqui nitidamente, eu sou o Deus de Israel. Se é o Deus de Israel, você está sendo intruso aí, adorando um Deus que não é daqui do Brasil. Se você quiser adorar o Deus do Brasil, adore a Aparecida do Norte, a padroeira do Brasil, tá? Porque foi inventada aqui, né? Foi inventada aqui, que também não vai fazer nada por você. Mas já que você quer adorar um Deus nacional, que seja um Deus autêntico aqui do Brasil, na verdade autêntico que eu falo assim, em crença, em fé das pessoas, não em existência, adore a Aparecida do Norte. O Padre Cícero do Juazeiro, que também é aqui do Brasil. Ou então agora santificaram agora, né? Canonizaram Irmã Dulce. A Irmã Dulce, ela realmente existiu, de fato. Não tem muitos anos que Irmã Dulce morreu. E era uma mulher hospitaleira. Agora já é santa no céu. Já tem igreja dela aqui. Então, se você quer adorar um Deus que é brasileiro, que é do seu país, adore a Aparecida do Norte. Cícero do Juazeiro. Não, mas pode não. Tem que ser o Deus de Israel. Você está sendo intruso. E quando eu fazia as pregações nas histórias dos reis, eu pregava muito isso. Eu mistificava, cara. Eu colocava o povo de Israel como os protagonistas do bem. E o povo das outras nações que entrava em guerra contra Israel como os protagonistas do mal. Era assim que eu fazia. E todos eles fazem. Todos eles fazem. Não é com conversa, não. Todos esses pregadores aí que pregam a Bíblia de Gênesis até Apocalipse fazem isso. Quando falam história de guerra, e aí colocam os inimigos de Israel como os demônios. Mistifica, espiritualizam, né? Como demônios. E Israel como anjos. É o exército de Deus lutando contra o exército do diabo. E mentira. Quando você vai ver o contexto da história, se isso de fato aconteceu, porque também tem muita mentira ali, não se tem nenhuma prova que esses personagens e essas guerras antigas da Bíblia existiram. Não se tem prova, e se existiram, talvez foram totalmente diferentes do que está escrito no texto, que este livro aqui é totalmente alterado e engana pessoas. Tinha muito derramamento de sangue. Eu não pensava nisso. Eu achava que derramamento de sangue de alguém de outra nação era coisa boa. Era coisa boa. Só não podia ter derramamento de sangue para o povo de Israel, porque eu ficava protegendo. Então, para mim, era coisa boa. Onde é que derramamento de sangue em ser humano de qualquer país, de qualquer nação, é coisa boa?
Não, me explique isso. É coisa boa? Mesmo se você for inimigo de outro ser humano, mas inimigo mesmo, e você não for levado por um ódio de você mesmo tirar o sangue daquele... Eu tenho certeza, se você passar em determinado local e ver aquela pessoa que você tinha como inimiga toda lavada de sangue, ou melhor, lavada não, coberta de sangue, esse negócio de lavada de sangue, coberta de sangue, se você não vai pensar assim, cara, aí naquele momento a sua consciência bate. Eu não precisava ver esta cena. Então, derramamento de sangue de ninguém é coisa boa. A de animal, porque o povo já adaptou, né? Animal, você come o animal, você come a galinha, você come o boi, você come o porco. Então você vê o sangue derramado de uma galinha, para você não quer dizer nada. Mas também, para a galinha foi o mal. Para a vida daquela galinha foi o mal. Para a vida daquele boi foi o mal. Você passa num açougue e você vê lá um monte de carne. Os pedaços de carne, sangue ali. Porque você tem aquilo ali como um alimento. A sua mente já se adaptou vendo aquilo ali como coisa normal, como um alimento. Mas você não para pensar que aquilo ali foi uma vida que foi esquartejada. É uma vida. É um animal? É uma vida, não importa. Mas, voltando para o ser humano, você que é ser humano, já tem a mente adaptada para entender que derramamento de sangue humano é algo que não é legal. Como é que você vai achar que isso é legal? Aí eu mistificava. Tanto que eu quero aproveitar o ensejo, quero mandar um abraço especial ao Gesiel Souza. Se ele assistir esse... Gesiel ainda continua crendo, é uma pessoa que ainda é religiosa, mas é meu amigo. Meu amigo não deixou de ser meu amigo, inclusive é o dono, ou seja, o construtor da vinheta do canal Portão de Saída, Gesiel Souza. E outra coisa, Gel, tô esperando aquela vinheta, viu? Aquele vozeirão, o cara tem uma voz. Para o canal Pilastra da Verdade, a segunda vinheta eu tô esperando. Porque a voz da vinheta do canal Pilastra da Verdade é do Robertinho. Robertinho dos teclados, que mora hoje em São Paulo. Pilastra da Verdade, a voz dele. Cara, gente boa também, meu amigo. E por que eu tô mandando um abraço ao Gesiel aqui no meio da minha reflexão? Porque eu pregava tanto nas histórias dos reis, e Gesiel gostava da minha pregação, porque eu pregava muito bem explicado, e eu falava realmente aquilo que o povo queria ouvir. Só que eu não me dava conta que eu estava falando história de acontecimento, de derramamento de sangue, de inocente, não importa se era de Israel ou não. Eu achava normal, natural, e todos eles acham. Aí Gesiel, quando chegava na igreja, era o dia de eu pregar, ele ia para a igreja para escutar a pregação, e aí antes da pregação ele dizia: qual é o rei de hoje? Qual é o rei de hoje? Porque ele sabia que eu ia levar uma mensagem falando de um rei diferente. Eu gostava, porque foram muitos reis na história da Bíblia, aqui. Tanto reis do lado norte de Israel, Samaria, né? Que Israel teve uma vez, segundo a Bíblia, que foi dividida em duas partes. Então tiveram muitos reis que reinaram tanto no reino do sul, Judá e Benjamim como reino só, na verdade, que colocaram como reino só Benjamim e Judá, e reino do norte, 10 tribos como outro reino, um reino, e transformou em 2 reinos. Israel dividiu em 2 reinos. Ou melhor, tiveram muitos reis do reino do norte e reis também do reino do sul. E eu preguei em todos esses reis. Era cada uma mensagem. E aí eu fazia aquela coisa, eu fazia aquela história, eu entrava na história da Bíblia e falando segundo o conhecimento da história daqueles reis, as guerras, e o povo gritando, e mãe, glória a Deus, Laxúria cantanai, e pulava na igreja. E depois eu dizia: esses homens que foram mortos aqui representam os nossos inimigos, eles vão cair por terra hoje, assim como caíram naquela guerra, e aqueles que venceram na guerra, digamos que fosse Davi, que eu preguei muito sobre Davi, que ia para matar mesmo. Cara, e o povo bradava na igreja: glória a Deus, que bênção, que alegria, e eu nem me tocava, cara, que eu estava falando de derramamento de sangue de pessoas, não importa a nação.
e eu fazendo uma interpretação como coisa de Deus. Olha a diferença hoje. Hoje eu olho isso aqui, quando eu vejo essas histórias desses reis, às vezes eu passo por algumas histórias aqui, porque de vez em quando eu leio ainda algumas coisas. Cara, dá vontade de vomitar. Dá vontade de vomitar. Porque tem história aqui que isso aí não era pra estar aqui. Ou, se aconteceu, não tem nada a ver. E, na maioria, o Deus de Israel aprovando o derramamento de sangue de inocentes, dando ordem. Como é que eu vou acreditar que esse Deus é uma coisa boa? Quando vamos entender que esse Deus é um invento, não é o construtor de tudo isso, que você acredita que tenha um criador para tudo isso, ou um autor, jamais ia submeter um papel desse, de escolher um povinho dentre tantos que tinham na época já, para tentar aniquilar os outros, por conta dos outros também serem místicos a outros deuses. Não pode, é só o Deus de Israel que tem que ser adorado. Mas ele é de Israel. Mas é só ele. Pode ser o planeta inteiro, vai se curvar diante do Deus de Israel. Mas mesmo assim o Deus continua sendo de Israel. Você queria humilhação maior do que essa? Só que não tem nada a ver. Gente, esse Deus de Israel aí é uma criação. Criaram um Deus conforme a imagem e a semelhança do homem. Não o homem conforme a imagem e a semelhança dele. Você precisa estudar. Você precisa buscar. Você precisa entender que cada um inventava o seu Deus e queria que o seu Deus fosse mais forte. Se você lê isso aqui com raciocínio, quando você diz que isso aqui é a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, parece que você se esquece que mais de 150 deuses estão aqui dentro. Mas apenas um é exaltado, porque isso aqui tem como anfitrião o Deus de Israel. Mas você se esquece que aqui fala de Baal, Azera, Astarote, Adrameleque, Anameleque, Azima, Astarte, Baal-Berete, os Baalins, Baal-Peor, Bel, Castor e Pollux, Neustam, Merodach, Sucote, Eberote, Dagon, Marduk, Íris, Osíris, Diana e mais outros que eu não estou lembrando. Neustam. Eu sei que tem mais de 150 deuses na mitologia bíblica, que eles brigavam por conta desses deuses. Aí vem Jeová também. Jeová, Javé. E no nome de Jeová você vai ver algumas referências também. Jeová Nissi, Jeová Shaddai, Jeová Sabaote, Jeová isso, Jeová aquilo. Aí você vai lá para o nome de Jesus, você vai Jesus, Yeshua Hamashia, Cristo, Emanuel, são tantos nomes. E na verdade o próprio que se diz Deus chega para Moisés no Monte Sinai, que isso também eu estou falando por hipótese, que eu nunca acredito que isso nunca aconteceu, que a história de Moisés hoje já se é bem estudada, que Moisés era um personagem criado, foi um personagem criado. Não existe na história do Egito. Vamos colocar no Egito, que foi ali que ele foi criado pela irmã de Faraó. Não é assim que está na história? Não existe nos anais da história do Egito, antigas, dos faraós, que pegaram esses nomes aí, esses títulos, nenhum edito que Moisés existiu. Dois personagens da Bíblia que não existe um edito que existiram. José e Moisés. Não estou falando de José, o suposto pai, padrasto de Jesus, não. É o José que era do Egito, chamado José do Egito ou José no Egito. Aquela história de José lá, que foi jogado no buraco pelos seus irmãos, filhos de Jacó, e foi para o Egito e se tornou governador no Egito. Se ele se tornou governador do Egito, era para ter algum edito, era para ter achado alguma coisa referente a este governador. Nunca acharam. Acharam vários relatos ali, perto ali do
das pirâmides, naquelas cidades antigas do Egito, acharam muitas coisas referentes aos faraós antigos, muitos faraós antigos, múmias e tanta coisa, mas nenhum fragmento referente a Moisés ou referente a José. Claro, eles não foram enterrados aí, não tem nada a ver com enterrado não, alguma coisa escrito em pedra, em couro, em alguma coisa, em algum pergaminho escondido, alguma coisa, nunca, porque foram personagens criados pelos escritores que criaram a mitologia bíblica. Deixando claro. Aqui também você aprende, viu? Então, cara, olha só. O que eu quero dizer para vocês é que eu pregava essas mensagens como se fosse coisa muito boa e o povo gritava na igreja, aquela coisa toda. Quando eu leio com raciocínio, eu vejo o quanto que foi um besterol. Porque eu não parava para pensar na dor de alguém, se caso alguma guerra dessa aconteceu, alguém receber uma espada no bucho, braço cortado, cabeça cortada em nome de um Deus, criança sendo vazada, moça sendo violada, para não falar aquela palavra estúpida. Eu estou até evitando de falar essas palavras, porque não é nem legal, porque o algoritmo do YouTube parece que congela nosso vídeo quando a gente fala essas palavras. É mulher violada, pronto. Moças, se essas guerras aconteceram na invasão dessas cidades antigas, prestem atenção. Aqueles homens bárbaros, maldosos, pedófilos, estupradores, eles pegavam aquelas moças e faziam mal ali na hora, depois vazavam com a espada. Eu não parava para pensar que nessas guerras tudo isso poderia acontecer. Cara, que coisa absurda. Eu não parava para entender que um israelita ou israelense invadia um território em guerra ali e ele via lá uma mulher com a criança gritando com a criancinha no colo. A criancinha do colo e chegava assim, enfiava a espada que entrava na criança, saía na mãe, e entrava na criança, entrava na mãe e saía do outro lado. Cortava a cabeça de uma criança, a cabecinha saía rolando. Eu não parava para entender que numa guerra tudo isso acontecia naquele tempo. Não era guerra de arma de fogo, claro, guerra de flecha, de espada, de cavalos, cavaleiros. Cara, amando do Deus de Israel, você não para pra pensar nisso não, crentes que pregam essas besteiras? Tem pregadores que até hoje pregam isso. Pregam isso com toda a força. Histórias dos reis de Israel, Jeroboão, Josafá, Ezequias, Manassés, tinha Ramassés, né? Ramassés, vários. E no tempo dos juízes, história de Eude, já preguei a história de Eude, Sansão, história de guerra, cara. Mas eu pregava isso aí. Hoje eu sou uma outra pessoa. Quando você lê isso aqui com raciocínio, você vai ter nojo. Que história dos sacrifícios que eu pregava? Foram sacrificados tantas ovelhas, foram sacrificados tantos bezerros, foram sacrificados para o Senhor. E aí eu dizia, você tem que sacrificar sua oração a Deus. Aí eu fazia um misticismo ali para... Cara, como eu estava enganado. Hoje eu sou uma pessoa humana. Hoje, cara, derramamento de sangue para mim é coisa ruim. Eu falo pra você com de coração aberto, cara. E eu fico pensando como eu consegui mudar tanto, mas por que eu mudei? Porque a minha mente ainda teve condição de ser restaurada. A sua mente pode ser restaurada ainda, religioso. Mas eu não estou falando aqui só referente à Bíblia, não. Quando eu falo aqui, são todos os supostos livros sagrados. Todos. Pode ser Alcorão, pode ser a Cabalá, Talmud, Torá, pode ser o que for, pode ser livros em vertentes de matriz africana, livros que se dizem livros sagrados. Qualquer livro, na minha opinião,
faz nenhuma diferença na nossa vida. Isso aqui eu não suspendo mais como bandeira na minha vida. Mas hoje o que me deixa satisfeito é saber que diante de tudo que eu já fiz dentro de igreja, que já preguei dentro de igreja, mesmo sem querer extorquir ninguém, que eu nunca quis isso, porque eu estava acreditando naquilo, mesmo assim hoje eu me fico satisfeito de saber que a minha mente conseguiu ser restaurada, conseguiu se regenerar. Eu fui curado, cura mental, curado de um câncer mental chamado, estou falando de mim, gente, estou falando de mim, religião na minha mente. E principalmente esse chamado cristianismo, que é o que engana o Brasil. Eu sou cristão, cristão baseado em sangue derramado, sacrifício de ser humano como foi o sacrifício do próprio Jesus, sacrifícios de animais. Você é cristão, você é adepto de alguma coisa que sempre protegeu este lado. Escravidão. O Deus que você acredita porque você é cristão, é o pai de Jesus, é porque você é cristão, é o mesmo Deus que mandava invadir territórios e pegar pessoas e usar como escravas. E aquele povo que ganhava a guerra a mando deste Deus, pegava aquele povo, trazia, na sua maioria, os que ficavam vivos em algumas guerras, e usavam como escravos, trabalhando a troco de comida ali, para enriquecer os líderes daquele país que ganhava a guerra a mando desse Deus. Aí você, eu sou cristão, aleluia, glória a Deus. Não é aleluia, glória a Deus? Mas você não sabe quantas pessoas morreram, derramaram sangue, pessoas inocentes, para continuar a força desta mentira e desta destruição mental chamada cristianismo. Fico por aqui, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu volto, com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Espero que você goste, que o próximo vídeo agora vai ser no canal Portão de Saída, logo mais, depois do meio-dia. Tchau. Pilastra da Verdade.